Olá, hoje nós estamos em mais um Fique por Dentro do Mercado para falar para vocês sobre os dados de Belo Horizonte e Nova Lima, como se comportou o mercado dessa importante região brasileira ao final do segundo trimestre. Importante falar, esses dados são produzidos já há vários anos pela Brain, com uma parceria com o Sinduscon Minas, Sinduscon MG e todo o pessoal de Belo Horizonte. Então, para você que quer ter acesso à pesquisa completa, nós sempre recomendamos associe-se ao Sinduscon Minas Gerais. Tem acesso a um vasto relatório, não só de Belo Horizonte e Nova Lima, bem como de todos os municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Série histórica de lançamentos, venda divididos por bairro, por região. É um relatório muito denso, sempre apresentado conjuntamente com outros tantos indicadores econômicos que o Sinduscon Minas Gerais acompanha e divulga mensalmente em suas reuniões da Comissão da Indústria Imobiliária. Então associe-se ao Sinduscon e tenha acesso a essa pesquisa completa. Um primeiro panorama que faz sentido nós analisarmos é como o mercado de Belo Horizonte e Nova Lima se comportou em termos de número de empreendimentos lançados, volume de unidades vendidas e como está o estoque da cidade. Então, nesse slide 8 que está na tela aí, vocês conseguem ver um apanhado por trimestre como Belo Horizonte e Nova Lima se comportou ao longo desse recorte, que estamos aqui desde o primeiro trimestre de 16 até o segundo trimestre de 20. Tivemos no segundo trimestre de 2020 808 unidades residenciais vendidas na cidade de Belo Horizonte e Nova Lima. Isso representa um recuo de 14%. Importante frisar, nós estamos em meio a uma pandemia e esse recuo já era esperado. Né? Então a cidade de Belo Horizonte recuou aí 14% de vendas se comparado ao primeiro trimestre, que foi um excelente trimestre na cidade. A gente vai ver a sequência que, se comparado a trimestres anteriores, anos anteriores, a gente tem mantido um padrão de vendas e agora, mesmo num cenário de pandemia, o segundo trimestre 100% afetado pela pandemia da Covid-19, as vendas caíram a patamares de 14%, né? Uma queda já esperada e natural pela questão conjuntural que vivemos hoje no nosso país. Em contrapartida, é muito importante nós vermos como se deu a redução do estoque na cidade de Belo Horizonte e Nova Lima. Belo Horizonte hoje, com aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, a gente sai de um estoque de 5.900 unidades lá em 16 para um estoque chegando a um menor piso visto desde então na cidade de Belo Horizonte. Outro ponto importante para nós analisarmos é quanto à redução do estoque na cidade. A cidade de Belo Horizonte, acrescida de Nova Lima, trabalhava patamares próximos de 6 mil unidades lá em 2016, 5.890 unidades. Agora, no segundo trimestre de 2020, chegamos ao menor patamar de estoque que a cidade já viu desde que nós acompanhamos lá. Temos, portanto, 3.234 unidades residenciais à venda, uma queda de 11% no nosso estoque de Belo Horizonte e Nova Lima, se comparado com o primeiro trimestre de 2020. Esta queda no estoque fica muito perceptível nesse slide 11 que eu estou mostrando para vocês, né? Num gráfico de oferta final, obviamente o estoque, o que está à venda no ciclo primário, na mão dos incorporadores, empreendedores mineiros lá, de junho de 16 a junho de 20. Lá em junho de 16, numa análise de acumulado em 12 meses, nós tínhamos 5.391, chegando a 3.234 agora em junho de 20. Uma queda bem percebida, portanto, nesse gráfico fica de forma muito ilustrada como a redução de estoque é bem evidente na cidade de Belo Horizonte. Inclusive, faz sentido nós pontuarmos um estoque de 3.200 para o porte populacional de uma cidade como Belo Horizonte, já é um estoque baixo. Nós vamos ver a relação do estoque perante o que foi lançado. Temos uma disponibilidade baixa se considerarmos o porte populacional da cidade. Isso seguramente abre brecha para novos lançamentos ao longo do segundo semestre desse 2020. Essa natural queda de estoque que a gente está vendo na cidade, também um dos motivos que pode explicar isso, foi uma queda no volume de empreendimentos colocados nos últimos anos. No slide 12, nós conseguimos verificar a realização de 7 lançamentos imobiliários ao longo do segundo trimestre, sendo um só, na barrinha vermelha ali abaixo, enquadrado no segmento econômico, no Minha Casa Minha Vida. Então tivemos 6 empreendimentos fora do padrão econômico e um empreendimento do padrão econômico. Foram 21 empreendimentos lançados no primeiro trimestre de 2020, uma queda muito significativa. Mas vejam só, nesse mesmo gráfico, ao longo de 2017 e 2018,
nós trabalhando a patamares sempre superiores ali a 10 empreendimentos, picos de 29 empreendimentos lançados no primeiro TRI de 17, 26 empreendimentos lançados no segundo TRI de 18. Ao longo de 19 nós tivemos uma barrigada para baixo aí nesse gráfico, numa estabilização ao redor de 11 a 10, entre 11 e 10 empreendimentos lançados por trimestre. Isso naturalmente fez com que o estoque, ainda que tivemos um aumento nas vendas, essa queda de lançamentos ao longo de 2019 fez com que essa diminuição do estoque da cidade atingisse o menor piso já visto até então. Em volume de unidades, os 7 empreendimentos que foram lançados no segundo trimestre de 2020 acarretaram 400 novas unidades colocadas no mercado, sendo 220 unidades econômicas e 180 unidades de demais padrões, do padrão standard até padrões mais de alto padrão, luxo, super luxo. Isso é uma queda considerável se compararmos esse volume lançado com o primeiro trimestre de 2020, que somou praticamente 1.000 unidades. Mas se compararmos com o segundo trimestre de 2019, foi uma queda de 700 unidades para 400 unidades agora no segundo trimestre de 2020. E agora o volume de vendas. Talvez o grande dado que todos queiram ver ao final do segundo trimestre é como se comportaram as vendas no segundo trimestre de 2020. Nós chegamos a um patamar de 828 unidades vendidas já líquidas de distrato entre mercado vertical, residencial e comercial na cidade de Belo Horizonte e Nova Lima. Se vocês analisarem o gráfico 15, no primeiro trimestre de 2020 tínhamos 992 unidades, no quarto trimestre de 2019, 1.059 unidades vendidas. É natural que ocorra essa queda em decorrência de tudo que estamos vivendo, mas estamos a patamares satisfatórios de venda. Sobretudo, a gente está vendo que o que foi vendido no segundo trimestre de 2020, um trimestre 100% afetado pela pandemia, foi superior, inclusive, ao que foi vendido no terceiro trimestre de 19, superior ao que foi vendido no primeiro trimestre de 19. Então, a gente vê uma estabilidade de vendas, ainda que ocorreu uma queda se comparado ao trimestre imediatamente anterior, o primeiro trimestre de 2020, há uma estabilidade de vendas na cidade de Belo Horizonte e Nova Lima, mesmo em um cenário de pandemia. E quais os padrões que mais venderam, que menos venderam, quais padrões tiveram melhor absorção ao longo de 2020 na cidade de Belo Horizonte? No slide 17, vocês conseguem visualizar como se deram as vendas mês a mês ao longo de 2020 e no acumulado em 2020, de todo o ano, por padrão. Vejam só, 30% das vendas na cidade de Belo Horizonte e Nova Lima decorreram do padrão econômico. Outros 28% do padrão standard, que é do teto do padrão econômico até 400 mil. Foram 525 unidades vendidas ao longo de 2020 para este padrão. Algo que eu quero chamar a atenção nesta tabela é para a pujança de vendas, uma venda muito considerável dos produtos de alto padrão na cidade de Belo Horizonte, sobretudo os produtos de 1 a 2 milhões, o que nós chamamos do padrão luxo, e acima de 2 milhões o padrão super luxo. Foram 245 unidades vendidas ao longo de 2020, no primeiro semestre, enquadradas no padrão luxo e super luxo. Isso representou 13,5% de todo o mercado. Então, podemos concluir que a penetração, o share do alto padrão na cidade representa aí 13,5% do mercado de Belo Horizonte. Outro fato muito positivo para os empreendedores mineiros, os empreendedores que atuam em Belo Horizonte e Nova Lima, é a própria variação do preço médio do metro quadrado privativo. Tivemos, se comparado junho de 2019 a junho de 2020, um incremento de 5,4% no valor. Então tivemos um aumento real de preços na cidade de Belo Horizonte, atingindo 8.898. Esse é o preço médio visto ao final do primeiro semestre na cidade de Belo Horizonte e Nova Lima. Um aumento real, se nós compararmos com e descontarmos a inflação do período, tivemos um aumento significativo na cidade, atingindo patamares de 8.800 ante 8.400 que tínhamos visto em 2019 na cidade. E qual que é o retrato? Como chegamos ao final do primeiro semestre na cidade de Belo Horizonte e Nova Lima? No slide 20, nós conseguimos ver que tínhamos, portanto, ao final do segundo trimestre, 315 empreendimentos com vendas ativas, sendo que a grande concentração deles, cerca de 30%, 29,2%, enquadrado no que nós chamamos de padrão médio, que são produtos que possuem ticket médio entre 400 e 700 mil reais. Esses 315 empreendimentos, na sua origem, trouxeram para o mercado
16.999 unidades, 17 mil unidades, das quais restam 3.234. Ou seja, temos 19% de disponibilidade. De tudo que foi colocado no mercado, que foi lançado no mercado, temos 19% que estão à venda, 19% em estoque. É uma disponibilidade já relativa muito interessante que já denota espaço e fôlego para novas colocações e novos produtos serem colocados na cidade de Belo Horizonte. É isso. Novamente agradeço a você que ficou conosco em mais esse Fique por Dentro do Mercado. Reitero o convite para você que quer ter acesso a uma pesquisa muito vasta de todas as cidades da região metropolitana, congregando dados econômicos que são divulgados pelo Sinduscom Minas Gerais. Associe-se ao Sinduscom Minas Gerais e tenha acesso a essa pesquisa. Foi um prazer. Até uma próxima.